Hola niños, ¿cómo están? Acá es la maestra Sara y nuestra clase de hoje será sobre o verbo jugar. Oi crianças, como é que vocês estão? Aqui é a professora Sara e a nossa aula de hoje será sobre o verbo jugar, tá bom? Então pessoal, olha só, na nossa aula de hoje de espanhol nós vamos estudar aí, na verdade nós vamos aprender a conjugar sobre o verbo jugar, tá? Que é o verbo jogar. Nós podemos traduzir como o verbo jogar aí para o português, tá? Mas nós vamos ver que ele também tem outra tradução para o português, tá? Então, nessa aula, vocês vão precisar do livro didático, tá bom? Para fazer a aula. E, além do livro didático, vão precisar também do nosso caderninho aí de espanhol, tá? Então, peguem o caderno de vocês e já coloquem o nosso cabeçalho. Então, sempre começando o nosso cabeçalho com Escuela Nazaré, fecha. Essa aula aqui é referente ao dia 21/7. Maestra, que sou eu, Sara Beatriz. A classe, que é o ano de vocês, 4º ano. E lembrando que já estamos no 3º bimestre, tá? E essa aqui é a nossa segunda aula do 3º bimestre, tá? A primeira aula, que foi semana passada, nós aprendemos aí a falar sobre os juguetes, tá bom? Lembrem aí? Nós aprendemos aí sobre algumas brincadeiras em espanhol, tá? E eu falei para vocês que em espanhol nós não temos a palavra brincar, né? O verbo brincar e nenhuma palavra aí derivada desse verbo. Então, a gente não tem brincadeira, a gente não tem brinquedo, tá bom? E como que eles utilizam uma palavra referente a brincar? Como é que as crianças brincam e usam os brinquedos em espanhol? Eles utilizam o verbo jugar, tá bom? Então, o verbo jugar em espanhol, ele serve tanto para falar sobre jogar, né? Jogar algum esporte, ou jogar alguma coisa, tá bom? Ou também brincar, tá bom? Quando você vai brincar em espanhol, você fala que vai jugar, tá bom? E os brinquedos nós chamamos de juguetes, tá? Então, nós vimos aí os juguetes com sentido de brincadeira, né? Então, nós vimos lá na página 76, ó. Nós vimos sobre a rueda, né? Que é brincar de roda. Nós vimos la galinha ciega, que é a cobra cega, em português. El pila-pilha, que é o esconde-esconde. Que é o pega-pega. O escondite, que é esconde-esconde, tá bom? Nós vimos ali las canicas, que é brincar de bolinha de gude também, tá bom? E columpio, que é o balanço, tá? Então, nós vimos muitas brincadeiras aí na última aula, tá? Agora, nós vamos ver como que conjugamos aí o verbo jugar, tá bom? E a Popes aqui, lá do seriado El Chavo, vocês conhecem o seriado El Chavo? Em português nós chamamos de Chaves, tá bom? Isso aqui é a Popes do seriado do Chaves, ó, tá dando um recadinho pra gente. Vamos ler aqui o que ela tá falando com a gente, ó. Hoy vamos a aprender a conjugar el verbo jugar em espanhol. Abra o livro na página 80, tá bom? Então, lá na página 80 nós vamos ter algumas frases aí sobre esse verbo, conjugando esse verbo, e também vamos ver a conjugação dele, tá? Então, vamos lá, peguem o livro e vamos começar a aula. Ó, vas a conjugar el verbo jugar, copie en tu cuaderno, tá bom? Então, aí, eu quero que vocês copiem no caderno, tá, pessoal? Eu sei que tem aqui no livro, tá bom? Mas copiem no caderno para gravar melhor como que nós conjugamos aí o verbo jugar, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro, nós temos que ver sobre os pronomes, tá? Que são os pronombres personales, tá? Em português, nós chamamos de pronomes pessoais. Esses pronomes aqui vão acompanhar vocês durante toda a vida aí que vocês estudarem espanhol, tá bom? Porque são os pronomes que nós utilizamos para conjugar com os verbos. Então, aqui, independente de que modo está o verbo, de que tempo que está o verbo, que verbo que é, tá? Vocês sempre vão utilizar esses pronomes aqui. E eu coloquei entre parênteses os pronomes em português, tá? Para vocês fazerem uma conexão aí com o português, tá? E aqui também o verbo jugar, eu também fiz uma conexão com o português. Então, vamos começar aqui. O primeiro pronome que eu tenho aqui é o pronome yo, tá bom? O yo, que significa eu, tá bom? Então, yo. Você pode falar tanto yo quanto io, tá bom? Também, tá? Tanto yo quanto io. Eu prefiro falar yo do que io, tá? Mas se você quiser falar io, sem problema. Depois, o segundo pronome que eu tenho aí é o pronome tu, tá? O tu, ele é muito utilizado na língua espanhola, tá, pessoal? Ao contrário aqui
do Brasil que nós trocamos, né? Nós temos o pronome tu também na língua portuguesa, mas nós trocamos o tu pelo pronome você, né? Então, a gente quase não utiliza aí o pronome tu, né? A gente utiliza o você no lugar do tu. Só em algumas regiões no Brasil, como lá no sul, né, que as pessoas utilizam o pronome tu, mas a maioria do Brasil utiliza o pronome você, tá? Mas no espanhol não. No espanhol sempre utilizam o pronome tu, principalmente quando nós vamos falar aí com uma pessoa que nós temos intimidade, uma pessoa que é nossa amiga, uma pessoa que a gente já conhece, né? Que nós temos assim, nós não temos formalidade para falar com essa pessoa, tá? Nós utilizamos aí o tu, tá? E prestem atenção que o tu em espanhol se escreve com acento, tá? Tem um acento agudo aqui, em português não tem acento, tá bom? E na terceira pessoa, eu tenho 3 pronomes de terceira pessoa, tá? Eu tenho ele, tá bom? Olha como nós falamos. Ele, tá? A língua vai lá no céu da boca. Ele, tá bom? Depois eu tenho ella, tá? E por último eu tenho usted, tá? O D é mudo, tá? E fica usted, tá? Não é usted, não, é usted, tá bom? Que traduzindo é o ele seria o ele do português, ella é o ela do português e usted é você também. Nossa, professora, mas você de novo? Sim, por quê? Lembra que eu falei que o tu nós utilizamos para falar com pessoas que nós já conhecemos, com nossos amigos, na informalidade? Então, o tu nós vamos utilizar com pessoas que a gente já conhece. Já o usted nós vamos utilizar com pessoas que a gente não conhece, tá bom? Então, pessoas que a gente não conhece, pessoas mais velhas, tá bom? Quando a gente está no ambiente assim mais formal, tá bom? Nós utilizamos o pronome usted, tá? Eu sei que em português, principalmente aqui no Brasil, isso não é muito utilizado, né? A gente usa o você para qualquer situação, né? Às vezes o que muda aí, nós utilizamos senhor e senhora, né? No lugar de você, mas o verbo continua aí conjugando como você. Em espanhol não, tá, pessoal? Isso é bem marcado. Se eu estou falando com uma pessoa, por exemplo, da minha idade, eu vou utilizar o tu. Se eu estou falando com uma pessoa mais velha, assim, com idade para ser minha mãe ou minha avó, eu já vou utilizar o usted, tá bom? Em ambiente de trabalho, isso também é bem marcado. Se eu vou falar com uma pessoa que ela é minha chefe, então eu utilizo usted. Se eu vou falar com um colega de trabalho que tem o mesmo nível que eu, então eu vou utilizar o tu, tá? Isso é bem marcado aí no espanhol. Continuando aqui, depois eu tenho o pronome nosotros e nosotras, tá bom? Olha como falamos, nosotros e nosotras, tá? Que seria aí o nós do português, tá bom? Ó, preste atenção que no espanhol nós temos nosotros para masculino e nosotras para feminino, tá? E já no português nós utilizamos o nós tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Depois eu tenho o vosotros e o vosotras, tá bom? Ó, lembrando aí que o V no espanhol tem um som de B, tá? Ó, vosotros e vosotras. Mesma coisa ali do nós, tá, pessoal? Ó, vosotros e vosotras significa vós em português, né? Um pronome aí que já está caindo em desuso, né? Já só utilizamos o vós em textos bíblicos ou em textos assim mais formais, né? Então, e a mesma coisa do nosotros e nosotras, né? Tem o masculino vosotros, o feminino vosotras, mas no português os dois significam vós, tá? E os últimos pronomes que nós temos aqui, nós temos primeiro o ellos, depois o ellas, e por último o ustedes, tá bom? Que seria, ellos seriam eles, ellas seriam elas e ustedes vocês, tá bom? Então, esses aqui são os pronomes aí da língua espanhola, tá? E agora o verbo rugar, tá bom? Como eu já falei para vocês, eu posso conjugar, eu posso traduzir o verbo rugar, tanto como jogar, tá? Como brincar também. Aí, dependendo do contexto, eu vou utilizar ou brincar ou rugar. Mas aqui eu traduzi como jogar, tá bom? Então, a primeira pessoa vai ficar yo juego, tá bom? Olha como eu falo, juego, tá bom? Então, eu vou colocar, ó, a letrinha E aí, aqui depois da minha letra U, tá bom? Então, vai ficar yo juego, que é eu jogo, tá bom? Depois com tu, como é que vai ficar? Tu
juegas. Tu juegas. Tá bom? Que é o tu jogas do português. Depois ali no el, ella e usted. Juega. Juega. Tá? É só tirar o S aqui do tu que fica juega. Que é o ele, ela, você joga. Tá bom? Depois aqui nos pronomes do plural nós temos nosotros e nosotras. Jugamos. Jugamos. Tá bom? Aqui eu já tiro o meu E, tá bom? Percebam aí que no verbo lá, ó, no rugar, eu não tenho a letrinha E, mas eu vou colocar a letrinha E para conjugar no ruego, ruegas e ruega. Mas no rugamos não tem a letra E, tá bom? Ó, e rugamos em português nós chamamos jogamos, tá? Depois, no vosotros e vosotras, rugais, rugais, tá bom? Mesma coisa aqui do nosotros, não tem a letra E. E em português nós falamos vós jogais, tá? E por último, eu tenho aqui o juegan, juegan. Ellos, ellas e ustedes juegan, tá bom? Ó, juegan. Olha como fica o N no final. Juegan, tá bom? Que é eles, elas e vocês jogam, tá? E ó, percebam aí que o E voltou, tá bom? Então eu vou colocar a letrinha I no juego, juegas, juega e juegam, tá bom, pessoal? Então esse aí é o verbo rugar no espanhol, tá? Vamos a ler as frases presentes em la página 80. Então, aí, lá no início da frase, vocês observem, nós temos essas, lá no início da página, né? Nós temos essas frases aqui conjugando os verbos, o verbo rugar. Então, vamos ver aqui. Primeiro, eu tenho essa frase aqui. Yo juego las canicas todos los días, tá? Então, tem uma criança ali falando que ela joga o quê? Ela brinca com a bolinha de gude, né? Ela joga as bolinhas de gude todo dia. Então, ó, yo juego, né? Eu jogo. Depois nós temos nosotros jugamos al pilha-pilha, tá bom? Então, ó, nós jogamos, nós brincamos, né, de pega-pega, tá bom? Depois aqui é uma pergunta, ó. Tu juegas al escondite? Tá bom? Então, eu tô fazendo aqui uma pergunta para o tu, para você, tá bom? Então, a tradução aqui para o português seria: você brinca de esconde-esconde? Tá bom? Então, aqui, ó, já tô traduzindo o meu verbo rugar para brincar, sendo que aqui na primeira eu traduzi o rugar para o jogar, tá vendo? Dependendo aí do contexto da frase, ou eu vou utilizar o verbo jogar, ou eu vou utilizar o verbo brincar, tá? E por último, eu tenho aqui, ellos juegan a la rueda, tá bom? Ó, eles brincam de roda, tá bom? Ahora vamos a hacer los ejercicios de las páginas 81 e 82. Fíjate en las explicaciones, tá bom? Então, agora nós vamos fazer aí os exercícios, tá, pessoal? Das páginas 81 e 82, tá? Então, vamos continuar aí com o livro aberto e prestem atenção nas explicações, ó. Na página 81, no exercício 8, vocês vão ter, ó, que marca e completa. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que completar ali a frase, tá bom? Tá vendo aqui, ó, tá com um espacinho em branco, e vão ter que marcar aí qual das três opções que completa melhor a frase, tá? Eu não coloquei aqui as opções porque se eu colocasse, vocês iam saber qual é a resposta, tá bom? Então, eu só coloquei as frases, tá? Então, a letra A é assim. En mis vacaciones, todos los días, yo, o quê? Yo jugais, yo juego ou yo juega, tá? Então, você vai pegar a tabelinha lá do verbo que a gente acabou de estudar e vai ver o pronome yo e do lado dele como é que fica o verbo rugar ali. Aí você vai marcar com um xizinho qual desses três verbos é o correto. O rugais, o ruego ou ruega. E depois de marcar, você vai completar aqui o verbo, tá bom? Corretamente. E vai fazer a mesma coisa na letra B, na letra C e na letra D, tá bom? Aí, ainda na página 81, nós temos o número 9, tá bom? Ó, o número 9 está escrito assim, haz um círculo, tá bom? Então, vocês vão ter ali que escolher entre os dois verbos que estão entre parênteses, tá? Na primeira imagem ali, ó, nós temos algumas crianças brincando, tá bom? Estão brincando ali de pilha-pilha, tá? Vamos ler a frase. Ellos juegan ou juegas al pilha-pilha. Então, qual o verbo aí é o correto?
tá? O primeiro ou o segundo. Aí, o que você achar que é o correto, você vai circular aí o verbo, tá bom? Vai fazer a mesma coisa na fotinha ali da menina brincando na caixa de areia e também nas duas crianças ali de baixo conversando, tá bom? Agora, a página 82. Vamos lá para a página 82. Deixa eu virar meu livro aqui, ó. Contesta la pergunta. Que informações há nas regras de um jogo? Tá bom? Então, lembra lá no início do nosso capítulo que nós vimos as regras do jogo basta, que em espanhol nós chamamos de stop, tá bom? Em espanhol. Em português nós chamamos de stop, né? A gente utiliza uma palavra em inglês aí, inclusive, tá bom? Nós vimos lá quais são as regras para esse jogo. Então, vocês vão voltar lá naquela página e colocar a informação aqui sobre o que é as regras do jogo, tá bom? Aí a número 2, observa e completa. Então, nós temos aqui, ó, como jogar, dos ou más jugadores, edad más de 8 años, preparación. El ganador es el jugador que consiga sacar más canicas del círculo. O nome do jogo é canicas. Aí nós temos aqui, reglas del juego. Aqui, vocês vão ter que colocar uma dessas expressões aqui, tá bom? Ó, o que seria essa aqui? Um pedaço de tiça e algumas canicas, né? Um pedaço de giz e algumas bolinhas, né? Bolinhas de gude. Lembrando que canicas é bolinhas de gude. Então, quando eu pego aí um pedaço de giz e as bolinhas, o que eu estou fazendo aí? Eu já estou jogando, eu já ganhei o jogo, eu estou lá no meio do jogo ou eu estou preparando o jogo, hein? Então, você vai colocar aqui uma dessas 4 expressões aqui. Aí depois, quem engana? Quem engana o quê? Tá bom? Como que é aí o ganhador, tá bom? O que faz aí o ganhador? Depois aqui, essa tabelinha aqui, tá? Eu tenho o que aqui escrito? Eu tenho escrito aqui como que é o jogo, tá bom? Então, tá me explicando como que é o jogo, tá? É aqui, em cima da foto das crianças, tá? Eu posso colocar o quê? Qual dessas informações que eu posso colocar aqui, tá bom? Lembrando aí que vão ser as informações que sobrar, tá? Porque essas aqui são as últimas informações que você vai colocar aí no na sua questão, tá bom, pessoal? Bom, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do e-mail saranazaré@gmail.com ou, se preferir, esperar e tirar as dúvidas lá toda terça-feira, né, nos nossos encontros online lá na plataforma do Meet, tá bom? Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Besos.